continuar falando de saúde, mas agora de uma doença que infelizmente tem se tornado cada vez mais comum. Você conhece ou faz parte do seu convívio algum celíaco? É a pessoa que tem alergia ao glúten, à proteína presente em cereais como trigo e também aveia. Estima-se que 2 milhões de brasileiros sejam celíacos, mas ainda se fala de subnotificação. Muita gente é alérgica, mas ainda não sabe. O tratamento é possível, mas para muita gente parece difícil ele de início. O único jeito é cortar totalmente o glúten da dieta. Para falar um pouco mais sobre esse universo de uma alimentação livre de glúten, eu recebo aqui a Paula Rodignoli, que é chefe de cozinha. Oi, Paula, boa tarde. Obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Paula, chefe de cozinha e celíaca também, né? Como é que foi essa história? Na realidade é o contrário. Primeiro celíaca, depois chefe de cozinha. Para depois ser chefe de cozinha? Sim, como é que foi sim. essa história? Na realidade eu tive o meu diagnóstico há 20 anos atrás e eu tinha uma outra profissão e comecei a cozinhar para mim, porque eu não tinha muita opção há 20 anos atrás de alimentos sem glúten, tinha muito pouca opção. E as opções que eu tinha não me agradavam, nem aspecto, nem paladar, nem consistência. E eu resolvi ir para a cozinha e tentar, por tentativa e erro, fazer um pouco daquilo que eu tinha ainda como prazer na parte de panificação, de confeitaria, os bolos de infância, os pães que eu me alimentava. Alguma coisa muito próxima do que eu tinha, né? Do que eu gostaria de continuar, porque a doença celíaca é para o resto da vida. Então, você precisava de alimentos e não queria abrir mão do sabor, né? Exatamente, do Antes sabor. não se tinha muita opção, né? Não tinha. Eu tinha basicamente as féculas, né? Amido de milho, fécula de batata, a farinha de arroz, né? E o nosso polvilho da mandioca. Mas eu não tinha, assim, literatura onde eu pudesse pesquisar muita coisa de como fazer um pão, como fazer a substituição da farinha de trigo pelas outras farinhas. Então eu fui pesquisar e encontrei muitas farinhas sem glúten. Então eu encontrei amaranto, encontrei a quinoa, encontrei o sarraceno, encontrei farinha teff, painço, sorgo, uma série de farinhas que eu não conhecia e que eu fui trazendo a princípio de fora do país, porque a gente não tinha aqui, ou as que a gente tinha eram dadas para os animais, e fui colocando isso na minha alimentação, e farinhas super nutritivas, super boas, e isso me ajudou a recuperar da doença, porque eu estava com a doença, ela afetou muito o meu organismo, minhas vitaminas, então eu estava com déficit, estava com carência, vamos falar a verdade, de ferro, de magnésio, de vitamina D, B12, então isso me ajudou a recuperar. E aí assim, eu fui fazendo, de início as coisas não ficavam tão boas, e aí foi melhorando. Mesmo. Foi. Até que surgiu a sua panificadora, né? Então, de uma doença, de um episódio que não é tão legal, não é legal você descobrir isso, sim, mas surgiu uma paixão e surgiu um negócio também. Primeiro eu fui fazer um curso de chefe para tentar entender um pouco melhor de cozinha, porque a gente sabia o básico do nosso dia a dia, que a gente aprende com a família, com a mãe. E aí eu fui começar a entender o que era um amido, o que era uma proteína, a porcentagem, quanto eu tenho que ter disso e daquilo. E as coisas começaram a melhorar realmente. E as pessoas começaram a me pedir, Paula, você me faça... Por favor, me faça um pão, me faça um bolo. Eu descobri, eu tenho o diagnóstico, eu não estou conseguindo comer glúten, ou tenho ou não tenho o diagnóstico, às vezes não tinha. Porque às vezes, né, você não precisa ser celíaco para optar por esses alimentos, né? Querendo ou não, só para a gente falar aqui um pouco do glúten, é uma substância, é algo altamente inflamatório. Sim. E muita gente, não é que tem alergia, mas tem uma sensibilidade muito grande e não sabe, não é diagnosticado, né? Nós temos, na realidade, 2 grupos. Temos os celíacos e os sensíveis ao glúten não celíaco, né, que têm os mesmos sintomas. E temos todas as outras sensibilidades, assim, de gente que não destrói o intestino, porque o celíaco é aquele que destrói o intestino, né? Dependendo até do grau, que vai de 0 a 3, o grau da destruição, lá da permeabilidade intestinal. E a pessoa que é só sensível, ela tem os sintomas, ela tem o desconforto, ela tem distensão abdominal, às vezes tem refluxo. São esses os maiores sintomas que você notou em você e também no pessoal que vai lá na sua padaria, na Pra Lá de Bom? Na realidade, eu tenho várias pessoas que não têm nenhum sintoma. Que tá aí o perigo, né? Exatamente. É uma doença silenciosa, ela vai destruindo o intestino e muitas vezes você não tem nenhum alerta. Eu acho que esse é o grande perigo. Muita gente que não sabe que é celíaca, porque não sente nada,
e, na realidade, quando descobre a doença, ela está muito avançada. E eu, quando descobri, eu estava com ela já muito avançada, porque eu estava destruindo, eu tive uma perfuração no intestino. E eu só descobri depois disso. Então, anos e anos eu destruí meu intestino sem ter nenhum sintoma. Muita gente acha que esse negócio de glúten é uma modinha, muita gente fala em modinha, muita gente fala que é dieta, que quer emagrecer, mas é questão de saúde, né? Antes a gente estava até conversando aqui que esses sintomas gastrointestinais são os primeiros, e que bom que existem para algumas pessoas, que bom que porque tem existem. gente que não tem, e aí elas se desenvolvem doenças autoimunes até, né? Você falou que teve contato lá na Prala de Bon com uma dessas. Isso, eu tenho vários clientes, vários amigos, que têm diversas doenças autoimunes. Então, tem desde uma dermatite, uma asma, ou tem mesmo a parte as doenças neurológicas, os graus de autismo, síndrome de Down, que tem uma melhora quando retiram o glúten. E, então, essas doenças, sinusites, todas essas doenças, elas são doenças autoimunes, então elas têm uma relação com o glúten. Hoje a gente tem mais de 40 doenças relacionadas ao glúten, não só os celíacos. Celíacos é uma parte só. Né? E é importante a gente dizer que hoje existem vários exames para detectar a sensibilidade e a alergia, mas que a principal coisa é o autoconhecimento, né? É ver como o alimento reage em você fazer uma experimentação de uma dieta diferente. Você acha que é válido? Sim. Eu acho que é válido. No caso da doença celíaca, é importante, eu acho que é importante o médico te orientar, fazer a biópsia do duodeno, né, ver como é que está essa parte gastro, e até para alertar as possíveis consequências aí, ou descartar, né? De repente pode ser uma outra coisa, mas o celíaco eu acho que é importante ter o diagnóstico. Eu vejo muita gente que abre mão do diagnóstico. Na realidade, os médicos indicam que você não pare de comer o glúten antes de fazer uma biópsia. Faça primeiro a biópsia, faça todos os exames e aí sim, descartando ou não. E hoje a equipe médica está muito mais consciente e pedem várias amostras dessa biópsia, não uma amostra. Sim. Então, hoje eu vejo médicos que pedem 4, 6 biópsias em partes diferentes do duodeno, né, pensando já nessa possibilidade de ser celíaco, por conta já de todo o histórico no caso da pessoa. Né? Então, você já tem alguns sinais de alerta aí de ser celíaco. Eles tentam um pouco mais, né? É importante achar esse diagnóstico. Sim. Paula, para a gente terminar, para a gente finalizar, a gente está no mês, tá vendo? A gente está no mês da conscientização da doença celíaca. Queria saber de você, falta informação? Porque, assim, produtos hoje já existem muito mais, muitas opções, ainda um pouco caros, eu imagino, porque por causa da matéria-prima disso ainda é caro aqui no Brasil. Mas ainda falta informação para a gente encerrar rapidinho? Sim, ainda falta informação. Na verdade, a gente tem um mês, no Brasil, o mês todo celíaco, da consciência celíaca, e nós temos uma data internacional do celíaco. Então, cada estado tem, às vezes, uma semana do celíaco, mas eu acho que o importante é essa conscientização mesmo, esse alerta. Cuidado, será que eu sou celíaco? Né? Eu tenho algum desses sintomas, eu sinto já algumas coisas, está tudo bem, eu estou me sentindo bem, né? Não tenho, né? Não tiro glúten. Independente, não é uma questão de moda, o celíaco não é uma questão de moda, é uma questão de saúde mesmo. Sim, então, eu acho que é super importante esse alerta nas crianças. As crianças estão nascendo alérgicas. Eu vejo muita criança alérgica não só a glúten, mas a toda a parte dos lácteos, do leite, das proteínas do leite também. Eu acho que houve um exagero também de alguns produtos aí na nossa agricultura, mas é importante todas as famílias estarem conscientes que existem essas doenças. Assim, é importante você saber se você é ou não é um celíaco. É importante. Independente da moda. Agora, nós temos realmente muitos produtos já no mercado, né, que abastecem, a nossa loja também está à disposição para atender os celíacos e os alérgicos ou as pessoas que só querem retirar o glúten por conta de se sentirem melhor. Que bom, fica aí a dica, fica aí o alerta. É bom que a gente tenha essas opções muito gostosas agora para todo mundo realmente ficar de olho na saúde e na alimentação. Conversei com a Paula Rosignoli. Muito obrigada, Paula. Uma boa tarde para você. Obrigada.